Oi pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né? Faz um tempo que eu não faço um vídeo. Eu perdi até a prática de conversar sozinha. Praticamente é como se a gente estivesse falando sozinha. Mas eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho do que aconteceu na virada do ano, desde quando virou o ano. Muita coisa aconteceu nesse ano de 2021 e eu gostaria de compartilhar isso e até deixar registrado no meu canal do YouTube, né, para que futuramente eu possa assistir também, né, e lembrar das coisas que aconteceram e das maravilhas que eu creio que Deus fez na minha família. Assim, tivemos a festa de virada do ano em família, como sempre. O Natal foi maravilhoso, né, com os meus pais, com os meus irmãos, meu cunhado. Nossa, foi incrível, assim, muito mesmo. A gente brinca de muita coisa, foi muito bom. E assim, por causa da Covid, né, 19, a gente teve aquele cuidado de manter um distanciamento, só que na hora que a gente bebe um pouco, todo mundo já fica mais, né, parece que a doença nem existiu. A minha mãe era a que mais se preocupou, porque ela é hipertensa. Eu tenho a minha irmã que tem um pulmão só, que ela teve que tirar um pulmão um tempo atrás, que ela teve um problema de pulmão. Então a minha família, mais ela e meu pai, assim, e a minha irmã, né, são os que mais se preocuparam. Assim, o resto parece que não estava acontecendo nada. Não tinha doença nenhuma no mundo. Minha mãe ficou bastante tempo com a máscara. A gente até falava pra ela: ninguém tá com Covid, ninguém tem sintomas, tira a máscara, não sei o que. Várias vezes a gente falava isso. O que aconteceu? Isso foi no dia 25 de dezembro. No dia 31 de dezembro, tivemos um jantar de Réveillon, que só foi minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, eu e meu marido, porque o resto das pessoas estavam todos viajando. Minha filha, minha sobrinha, minha irmã, os outros estavam todo mundo viajando. Então só ficou a gente. E tipo assim, minha mãe não estava bem já. Não estava bem. Meu pai nem mal mexeu na comida, uma comida maravilhosa, que você sabe, né? Ceia, geralmente a gente capricha. Todo mundo mexeu muito. Aí eu falei, bom, isso era a virada do ano. Talvez amanhã, no dia 1º, no almoço, a gente coma melhor, né? A gente vai fazer um churrasquinho e tal, a gente se alimente melhor. Chegou no dia 1º, minha mãe já chegou com uma cara muito estranha, falando: eu não estou me sentindo bem, eu tô com muita dor no corpo, mas eu vim mesmo assim. Falei: nossa mãe, que estranho, né, tal, não sei o que. E a gente foi almoçar tudo, minha mãe quase não mexeu na comida. Aí eu peguei e inventei de medir a temperatura dela. Eu senti que ela tava com a mão gelada e tava calor. Eu peguei e coloquei o termômetro nela e vi que ela tava com 37,6, mais ou menos. Não era febre, né? Diz que febre é considerado febre a partir do 8. Então eu falei: mãe, a senhora não tá com febre, mas a temperatura tá mais elevada. A partir do 37 já é uma tensão. Por isso que no termômetro sempre tem um vermelhinho ali, né? A partir do 37, pra gente ficar mais atento. Então, eu falei pra ela, então a gente, né? Aí meu pai falou: você quer ir embora? Falou pra ela. Ela falou: quero. E tava triste, assim, deprimida. Então, tipo assim, eu sei que do dia 31 pro dia 1º foi péssima a virada do ano. De ver minha mãe daquele jeito e tal. E aí eles foram embora. E eu fiquei muito preocupada depois. E quando foi no dia 2, meu pai levou ela no médico, porque ela tava sentindo muito enjoo, né? Que diz que a doença se manifesta diferente, né? Cada um. E muita dor no corpo. Parecia uma virose mesmo. E febre. Aí meu pai levou ela no médico, aí fez o teste do Covid, só que ia ficar pronto depois de uma semana ainda. Mas o médico passou o kit, né, Covid pra ela, mas não pediu tomografia do pulmão, não pediu nada, sabe? Então isso foi uma coisa que machucou muita gente, deixou a gente muito preocupado, que a gente não sabia, né, até então. Aí foi feito o teste do Covid, aí depois passou, né? Nesse meio tempo, até a gente saber o estado, foi uma tortura. Aí eu comecei a ficar gripada.
Uma gripe que eu nunca tinha tido na minha vida. Tanto que vocês estão notando a minha voz aqui, ainda tô rouca. Olha que isso foi tudo na semana do dia 1º. Na primeira semana do ano. E hoje já é dia 26. Então, congestionou tudo, meu nariz, perdi o paladar, perdi o olfato, fiquei ruim. Ai, desculpa. Então, fiquei ruim mesmo. Muita tosse, aquela tosse que pinica, que se engasga e é horrível. E nessa semana, a gente ainda não sabia o resultado da minha mãe. Aí eu peguei e falei, não, se minha mãe tiver Covid, eu também tô, vou esperar sair o resultado dela. E esperamos sair o resultado dela. E no dia que saiu o resultado da minha mãe, ela tinha assim, achava que ela não estava com Covid. Ela achava que podia ser uma virose, alguma coisa que ela comeu, alguma coisa assim. Porque lembra um pouco, né? Segundo ela, lembra um pouco. Só que não é nada, assim... Ai, desculpa. Eu tô muito congestionada ainda. Bom, então... aí quando foi... nessa semana, né? Que eu fiquei passando mal e ela também e tal... A minha irmã começou a ter febre. Aí meu pai foi, levou a minha irmã no Hospital das Clínicas, que é onde ela se tratou, que é onde ela removeu o pulmão. Lá já tem toda a ficha dela, tudo as coisas que ela, né, que ela passou. E lá eles fizeram a tomografia, já fizeram um check-up nela geral. E realmente ela também estava com Covid. E só que a médica falou que não tinha afetado o pulmão dela, ou os pulmões, eu ia falar, não, você tem... Então, a médica falou que não tinha afetado o pulmão dela, que se a saturação dela caísse pra 90, tava 92. Aí ela ia ter que ficar internada, mas que ela podia ir pra casa e tomar os medicamentos. E ela foi pra casa, tomou os medicamentos, começou a tomar os medicamentos também, na mesma semana. Isso não tinha saído o resultado do exame da minha mãe. Quando saiu o resultado do exame da minha mãe, uma semana depois, né, do dia 1º, a gente, assim, pra gente foi um choque. Eu vou até contar como que foi. Eu tava dormindo e eu entrei, acordei assim 5 horas da manhã, que é mais ou menos o horário que eu acordo, que é o horário que meus cachorros me chamam pra eu soltar eles, porque eles só fazem cocô e xixi num determinado lugar, né? Então, e eu guardo eles à noite. Então, e quando eu acordei assim, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e olhar no celular o resultado do exame dela, pra ver se tinha saído. E tinha saído o resultado. Tinha saído. Eu, ai meu Deus, o resultado tá liberado, porque demorou 7 dias pra ficar pronto. Falaram que ia ser 4, depois 5, aí tal. Quando eu olhei o resultado, realmente tava lá. Tava reagente, reagente, uma coisa assim. Quando é não reagente é porque não tem. Quando é reagente é porque tem o vírus, né? Aí tava lá, reagente. Aí eu fui até pesquisar no Google. O que quer dizer reagente em relação ao Covid? É porque realmente tá com Covid. Aí eu comecei a chorar, sabe? Eu falei, não acredito que minha mãe pegou o Covid. Meu Deus, é a pessoa que tava com mais medo. Eu fiquei triste com Deus, sabe? Falei, por que o Senhor permitiu minha mãe ficar? E meu marido falou assim, mas o mundo tá ficando, tanta gente morreu. Então, né, não tem como culpar Deus, assim, né? Meu marido falando pra mim, não é crente. Bom, aí, quando foi umas 6 horas mais ou menos da manhã, eu conversei com meu pai. Meu pai tava preocupado comigo, porque eu sou extremamente neurótica em relação à saúde da minha família. Eu sou muito apaixonada por eles e ele ficou muito preocupado comigo. Aí o que ele fez? Ele queria saber como é que eu tava e tal. Aí a gente começou a chorar. Eles estavam chorando lá também, do outro lado do telefone. Eu fiquei ouvindo, sabe? Eu, ai meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Minha mãe, eu achei que minha mãe ia morrer, né? Porque ela é tão frágil, sabe? Pressão alta, já teve um AVC leve, né? Então a gente fica muito preocupado. E a minha irmã, né? Também com Covid e tal. Aí beleza, aí eu, mesmo triste, fui lá soltar meus cachorros, né? Eu falei, não, eu preciso lá soltar os cachorros, porque eles precisam fazer xixi. E eles já estavam me chamando, porque eles não fazem xixi onde eles dormem, eles fazem só
soltos, né, no quintal. Aí eu peguei e fui lá soltar eles. Nisso que eu fui soltar eles, atrás da minha casa, assim, tem árvores, né? E eu coloquei as duas mãos pro alto, assim, e comecei a orar. Eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar, por que Deus, sabe? Por que a minha família tá passando por isso? Minha mãe ora tanto, meu pai é pastor, sabe? Eu comecei a questionar Deus e falei, né? Por que, Senhor, tal? E eu tô com medo, preocupada, não sei o que. E eu com as duas mãos pro alto. De repente, eu comecei a sentir uma alegria, sabe? Uma alegria, assim, uma vontade de rir, de dar uma gargalhada mesmo. Tipo, me desceu uma alegria no corpo. Uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Eu sempre vi as pessoas falando que sentia a presença de Deus, sentia a presença do Espírito Santo, sentia isso, sentia aquilo. Eu nunca imaginei como que era algo assim. De sentir algo espiritual. Eu nunca pensei. Eu sou uma pessoa que não vou muito à igreja. Eu vou de vez em quando na igreja Bola de Neve. Mas como o culto é muito longo, muito demorado, demora 3, 4 horas, eu acho que fica tão cansativo que eu fico assim, porque sabe quando tiver aquele culto cansativo, que você não tem aquela vontade de ficar, mas assim, meu pai falou pra mim que quando a gente sente essa presença na igreja, a gente não quer ir embora, né? Mas eu nunca tinha sentido isso, então pra mim foi uma coisa assim incrível. Então eu liguei, depois que eu orei, né, lá fora, assim, que eu tive essa comunhão com Deus, eu liguei na casa da minha mãe e eu fui a porta-voz de falar que ia ficar tudo bem. Ninguém acreditou, porque eu sou uma pessoa super neurótica pra tudo. Tanto que quando deu positivo no exame da minha mãe, esse tempo que eu fiquei ainda deitada na cama assimilando o que tinha acontecido, eu lembrei de uma pessoa que mandou uma mensagem pra mim logo no começo da pandemia, desejando que meus pais ficassem com Covid. E naquele dia eu fiquei com muito ódio. Fiquei com muito ódio. E por causa de política, sabe? Que eu apoiava o Bolsonaro, não sei o que. Agora eu não apoio político nenhum, sabe? Eu só tava torcendo porque não tinha coisa melhor. Então, porque o Bolsonaro falou merda, ai, desculpa. Aí eu peguei e ela pegou e por causa disso me mandou essa mensagem. Então eu fiquei extremamente nervosa na época. E aí eu fiquei lembrando disso, eu falei, por que, né? Parece que a boca da pessoa, não sei, sabe? Eu sei que minha vida não tá nas mãos de gente assim, mas a gente, na hora da raiva, a gente pensa essas coisas. Aí, bom, então, eu consegui acalmar minha família, inclusive a minha mãe. Falei pra ela que Deus tá no controle, que Deus me mostrou através desse sentimento que eu tive, dessa paz, que tudo ia ficar bem. Eu passei os 15 dias, mais ou menos, doente, gripada mesmo. Eu nunca tive uma gripe dessa, tanto que eu estou com tosse até hoje. Eu fiz 2 testes de Covid, os 2 deu negativo. Os 2, e isso que você fica pensando, será que eu não tô mesmo, não fiquei mesmo e deu um falso negativo? Eu tenho minhas dúvidas, mas daqui 30 dias eu vou repetir os exames de novo, porque eu fiquei muito ruim. Mas era mais de sintomas de gripe mesmo, coriza, espirro, tosse. Não tive febre nenhuma vez. Tive um pouco de calafrio, mas por causa da gripe, né? Mas eu medi a temperatura, media tudo, eu tava ok. E parecia realmente que era que eu tive mesmo uma gripe. E como eu fiquei sabendo dela e nesse meio tempo eu fiquei muito ansiosa, acabou meio que caindo minha imunidade e essa gripe, que talvez pode ser só um resfriado também, ela veio muito forte. Então eu tô ainda com um pouco de tosse, mas eu fiquei bem ruim. E aí eu falava, justo nessa semana eu preciso ajudar minha família. Como que eu vou fazer isso? Como que eu fiz isso? Eu ajudei realmente minha família. Eu fiquei fazendo sopas pra eles, porque meu pai e meu irmão trabalham, né? E só tava minha mãe e minha irmã doente lá e de quarentena. Então eu fiquei fazendo umas sopinhas reforçadas, que minha mãe não queria comer. A minha irmã também perdeu o olfato, perdeu o paladar, sabe? Mas assim, elas não saíram disso. Elas não tiveram... Minha mãe fez depois a tomografia, não deu
pulmão limpinho, minha irmã também pulmão limpinho. Então eu vi que realmente Deus estava no controle. Elas estavam com o Covid, mas o Covid não veio agressivo, sabe? Ao mesmo tempo vinha na minha cabeça que foi meio que para talvez Deus tenha permitido para imunizar elas, proteger elas mesmo, porque elas estavam com muito medo, e para orar mais também, porque eu acredito que Deus, às vezes, como Ele fez comigo, eu não sou uma pessoa que fico orando, mas é aquilo que na palavra de Deus ensina, né? Deus não é um Deus de pessoa sã, Ele é sim dos doentes, porque quando a gente tá doente, quando a gente tá vivendo no mundo, quando a gente tá vivendo do jeito que a gente quer, essas pessoas que Deus busca, que Deus quer. Então, às vezes, Ele permite provas que é pra gente poder orar e ter uma comunhão com Ele, e Ele mostrar pra gente quem Ele é, né? Mostrar o seu poder e tudo mais. E Ele mostrou realmente, diante dos problemas, da dificuldade, do que aconteceu, quem Ele é na minha família. E eu vi que Deus, Ele realmente ouve as nossas orações. Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que Ele tá fazendo, entendeu? Ele não dá uma luta maior do que a gente pode carregar. Porque você imagina, minha mãe com Covid, sofreu aí uns 4 anos com a minha irmã com problema de pulmão, ficou internada, quase morreu. Teve que fazer uma cirurgia de emergência, pesando 29 quilos na época. Deus curou a minha irmã. Minha irmã hoje é uma mulher normal, só é magrinha, mas ela é normal, que magrinha não é doença, né? E Deus curou ela, e pra pegar e matar ela de Covid, né? Porque a gente sabe que Deus é o dono da vida, ninguém morre sem a vontade dele. Então, é isso, gente. Eu queria contar essa experiência pra vocês. Faz muito tempo que eu não fazia vídeo, mas eu queria deixar registrado o que Deus fez nessa época de pandemia na minha família. A vacina tá quase saindo. Eu sou totalmente a favor da vacina, porque por causa da vacina, muitas pandemias em tempos antigos que não tinha quase ferramentas para produção de uma vacina, mas eles conseguiam. Hoje tem muito mais tecnologia, muito mais avançada, eles conseguiram fazer em tempo recorde a vacina, e eu creio que isso é pra glória de Deus. É uma coisa que a gente tem que agradecer muito, essa vacina, e tomar sim, tá? E confiar na medicina, que Deus tá no controle das nossas vidas, entendeu? E acabar logo essa pandemia, em nome de Jesus, pra logo a gente voltar. Ataca a nossa família de novo. Eu tô com muita saudade da minha sogra, das minhas cunhadas, de juntar os nossos primos e fazer aquela festa, aquela bagunça. Mas por enquanto, realmente, depois do Natal, eu vi que realmente não dá, enquanto a gente essa doença não acabar. Nós estamos no começo de 2021 e a doença ainda não acabou, tá matando muita gente. Na minha rua, aqui onde eu moro, já morreu vários senhores e vários obesos, assim, pessoas obesas. Eu até pergunto para as pessoas, aí morreu gente, porque aqui já morreu vários, entendeu? Tinha senhorzinhos que eu sempre via na padaria que sumiu, aí fiquei sabendo que morreu, sabe? Então, é muito triste essa doença que atacou o nosso mundo, né? Mas que eu creio também que Deus tá no controle de todas as coisas. Ninguém tá morrendo se não é da vontade dele, se não é a hora que ele quis levar realmente. Mas para muitos aqui a doença está sendo um aprendizado, né? Pra gente se aproximar de Deus, pra gente ser umas pessoas melhores, e talvez se unir mais com a nossa família, né? Nesse negócio de ficar em casa e tudo mais. Eu amo minha casa, eu amo ficar em casa, sou super caseira, acostumada, e com a minha... Mas assim, eu sinto falta de estar com a minha família também. Mas agora, depois do que aconteceu também, eu creio que é melhor a gente, né, segurar a onda e devagar, porque depois a gente vai ter todo o tempo do mundo pra curtir quem a gente ama, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Foi só um desabafo mesmo pra contar tudo o que aconteceu nesse ano de 2021, que começou muito bem e tá muito bom pra glória de Deus, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau!